Irmãos, então quando eu tenho esse cuidado de examinar a palavra, eu só tenho a ganhar. Eu só tenho a ganhar quando eu procuro, quando eu medito e quando eu examino a palavra com cuidado. E em 1 Timóteo 4,15, Paulo vai falar para Timóteo: medita nessas coisas, sê diligente. Como eu falei, o significado de diligente é cuidadoso. Timóteo teria que ser cuidadoso ao examinar a palavra. E a terceira vantagem que nós podemos ter é que nós estaremos diretamente ligados à fonte. Quem que é a nossa fonte? Jesus. E aonde eu posso encontrar isso? Já que nós estamos falando de examinar a palavra. Onde tem um texto que eu posso entender isso, que eu vou estar ligado diretamente à fonte? Na Bíblia. Muito bem. O que nos diz João capítulo 15, versículo 5? Eu sou a videira verdadeira, e vós, os ramos. Aqueles que estão ligados a Ele darão muitos frutos, porque sem Ele nada podeis fazer. João capítulo 1 fala que Jesus é o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Então, irmãos, quando você tem esse cuidado de saber realmente o que a Bíblia te diz, você não vai ser qualquer coisa que vai te desanimar. Não vai ser qualquer coisa que vai te fazer desistir. Você vai procurar a estar mais firme a cada dia. Quando a luta vier, você vai falar: mas lá na Bíblia, no lugar tal, fala isso. Você não precisa saber todos os versículos da Bíblia, porque eu acho que é um pouco impossível você saber todos de cor. Mas pelo Espírito Santo também você vai entender, você vai saber falar. Quando você ficar ansioso, você vai falar: mas a Bíblia lá no lugar tal me fala sobre ansiedade. Quando você sentir medo, você vai falar: mas eu posso buscar no Salmo, porque lá me fala sobre o medo. Quando você entrar em desespero, você vai saber. Quando você tiver problema no casamento, você vai procurar e você vai saber que na Bíblia fala. Mas se você não tiver esse cuidado, irmãos, de procurar saber, quando vier qualquer luta, você vai falar: realmente, eu não dou conta. Eu não vou dar conta. Eu vou desistir, vou entregar os pontos e pronto. Então, irmãos, que nós, todos que estamos aqui, nós possamos ter esse cuidado de abrir a Bíblia, procurar saber o que realmente ela está nos falando, procurar realmente entender o que o texto quer nos passar. Você, como eu falei, você não precisa estudar hermenêutica para saber isso. O que é hermenêutica? Está vendo? São uns termos que eu custei entender quando eu fazia. Você tem uma arma dentro de você, chamada Espírito Santo. Dentro de você. Aquele que pode gerar o poder de Deus na sua vida, está dentro de você, está aqui na palavra. Então, meu irmão, procure através do Espírito Santo entender, buscar, examinar, investigar, ir a fundo. Quando alguém fala alguma coisa, você vai falar: mas a Bíblia lá fala assim. Você vai estar preparado, como Timóteo estava. Amém? Então, irmãos, que não saia você, ao sair por aquela porta, não esqueça pelo menos o texto que você ouviu. Às vezes, tem vezes você pergunta: irmão, igual um outro exemplo que o pastor deu. A esposa ficou fazendo almoço em casa e falou para o marido: vai lá na igreja, escuta a mensagem e você me passa. Aí o marido foi, assistiu o culto, voltou todo feliz. Qual o texto que o pastor pregou? Está de Gênesis a Apocalipse. Nem o texto que ele pregou ele lembrava. Então, irmãos, tenha esse cuidado. Sabe, de quando estiver escutando a palavra, de absorver o máximo possível.
no seu devocional diário, você absorver o máximo possível. E não se esqueça da arma que você tem dentro de você. Dínamos, o poder de Deus, o Espírito Santo, habita dentro de você. Amém?